Olá a todos, me chamo Celeste Bertassoni Pinto e junto com o meu colega Christian Rodrigues iremos falar um pouco sobre o ciclo do carbono. Essa apresentação está sendo feita para a matéria de Recursos Energéticos do Departamento de Geologia da UFPR. A apresentação está dividida da seguinte maneira: faremos uma breve introdução, depois falaremos sobre a troca de carbono atmosfera, biosfera e terra, troca de carbono atmosfera-oceano, troca de carbono atmosfera e rochas, a influência do homem no ciclo do carbono, uma breve conclusão e as principais referências. O carbono é um dos principais elementos essenciais que constituem a vida. Está presente nos seres vivos e faz parte das principais reações feitas por eles, como a fotossíntese e a respiração. Está presente também na atmosfera, fazendo parte dos gases de efeito estufa. É encontrado junto à água dos oceanos e também na forma de chuva, estando presente também no ciclo das rochas, nas rochas carbonáticas e seus derivados, e nos gases expelidos em erupções vulcânicas. Além disso, é largamente explorado pelo ser humano como fonte de energia na forma de combustíveis fósseis. Sendo assim, podemos considerar 4 principais reservatórios de carbono no sistema terrestre. Eles se encontram na atmosfera, nos oceanos, na biosfera terrestre e na litosfera. As plantas absorvem o dióxido de carbono da atmosfera e, junto com a luz solar, produzem glicose e oxigênio na reação de fotossíntese. Os carboidratos se tornam matéria vegetal e o O2 vai para a atmosfera. Enquanto isso, os seres vivos nas reações de respiração consomem carboidratos presentes na matéria vegetal e o oxigênio para produzir energia, liberando assim o CO2 e água para a atmosfera. Embora essas reações ocorram simultaneamente, elas não se encontram em equilíbrio constante. Isso ocorre por conta da variação da exposição solar ao longo das estações do ano. No hemisfério norte, onde encontra-se a maior parte da área terrestre, quando é verão e primavera, a fotossíntese excede a respiração, enquanto que no inverno e outono, a respiração que excede a fotossíntese. Falando um pouco agora sobre a relação entre a troca de carbono na atmosfera e o oceano, a gente vai ter que cerca de 30% do dióxido de carbono que as pessoas elas colocam na atmosfera, ele vai se difundir no oceano através de trocas químicas diretas. Então, a dissolução do dióxido de carbono no oceano ele vai criar o ácido carbônico, que vai aumentar a acidez da água. Ou melhor, um oceano que ele era ligeiramente alcalino, ele vai se tornar um pouco menos alcalino. Então, desde 1750, quando as medições de pH elas começaram a ser feitas, o pH da superfície do oceano ele caiu cerca de 0,1%. Então, isso vai gerar uma mudança de 30% na acidez da água do oceano. Então, essa acidificação dos oceanos ela vai afetar os organismos marinhos de duas maneiras. A primeira maneira ela vai ocorrer através do ácido carbônico reagir com os íons de carbonato na água para formar o bicarbonato. Porém, esses mesmos íons de carbonato, eles são os que os animais construtores de concha, como o próprio coral, eles precisam para criar essas conchas que são de carbonato de cálcio. Então, com menos carbonato disponível, os animais eles vão precisar gastar mais energia para construir suas conchas, e como resultado desse gasto de energia, essas conchas elas vão acabar ficando mais finas e mais frágeis. E o segundo fator, a gente tem que quanto mais a água ela é ácida, melhor ela vai dissolver o carbonato de cálcio. Ou seja, ao longo do prazo, a longo prazo, essa reação ela vai permitir que o oceano ele absorva esse excesso de dióxido de carbono, porque a água mais ácida ela vai dissolver mais rochas, e com isso ela vai liberar mais íons de carbonato e vai aumentar a capacidade do oceano de absorver dióxido de carbono. Enquanto isso, a água vai ficar mais ácida e vai dissolver as conchas de carbonato dos organismos marinhos, tornando-os sem caroços e mais fracos. A maior parte do carbono do mundo encontra-se armazenado em rochas. O CO2 é transferido das rochas diretamente para a atmosfera através das erupções vulcânicas. Em equilíbrio a essa emissão natural de carbono está o intemperismo químico. O CO2 na atmosfera se dissolve facilmente em contato com a água proveniente da chuva, formando o ácido carbônico. A chuva se torna então ácida e entra em contato com as rochas, reagindo com os seus minerais. Essa água, então, ela escorre para os oceanos e o carbonato de cálcio formado é depositado de várias formas diferentes no fundo dos oceanos,
sendo também incorporado novamente a sistemas magmáticos. O carbono também é encontrado armazenado em grandes reservatórios em rochas, na forma de combustíveis fósseis. Esses importantes compostos são formados quando as plantas são rapidamente soterradas em sedimentos antes de serem decompostos. Essa matéria orgânica vegetal é então submetida ao calor elevado e à pressão litostática de grandes profundidades, fazendo com que elas sejam convertidas em combustíveis fósseis, como o carvão mineral e o petróleo. Falando um pouco sobre a relação entre a influência do homem no ciclo do carbono, a gente tem o primeiro ponto ali, a Revolução Industrial. Então, a gente tem que, desde o início da Revolução Industrial, o homem ele teve uma influência direta na maneira como o ciclo do carbono ele ocorria. Então, para contextualizar um pouco, a Revolução Industrial foi um grande marco histórico, um grande acontecimento tecnológico que teve início na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII, que acabou se espalhando pelo mundo, causando grandes transformações. Então, esse processo ele garantiu o surgimento da indústria naquela época. Então, antes, a gente tinha um trabalho baseado na mão de obra braçal, ou seja, o ciclo do carbono ele ocorria de forma natural, porque você não tinha a presença de gases que mudariam esse ciclo. Mas após o acontecimento da Revolução Industrial, a gente tem a entrada de máquinas, e com esse maquinário, para que esse maquinário funcionasse, precisaria de uma fonte de energia. A fonte de energia principal naquela época era o uso de carvão, que por sua vez liberava o dióxido de carbono na atmosfera. Outro ponto bem importante que a gente tem aqui em seguida é a redução da vegetação. A redução da vegetação ela é consequência das intensas atividades de desmatamento. Com o aumento da revolução, com a revolução industrial, né, a gente tem o aumento desse desmatamento, que tem como as principais causas esse avanço da urbanização que é proveniente da revolução industrial. A gente tem a exploração comercial de madeira também, que é um dos principais motivos pelo qual teve esse aumento crescente do desmatamento, e também as atividades agropecuárias que são responsáveis por 80% do desmatamento em todo o mundo. Então, a perda do desmatamento, a redução da vegetação, ela vai gerar a perda da biodiversidade, a degradação do solo, a redução do ar, da umidade do ar, e o aterramento dos rios e dos lagos, também gerando a desertificação. Então, como resultado tanto desse processo de redução da vegetação, quanto também da própria Revolução Industrial, a gente tem um aumento da presença de gás carbônico na atmosfera, que vai, por sua vez, aumentar a concentração do efeito estufa. O efeito estufa, cuja principal causa é a industrialização, é um processo que é originado devido às queimas de combustíveis de origem fóssil, né, que vem se intensificado ao longo dos últimos séculos. Os principais gases são o próprio dióxido de carbono, né, que vai acabar gerando o efeito estufa. Então, ele vai saltar que o aumento da presença de gás carbônico na atmosfera ele vai aumentar a concentração do efeito estufa. Então, a gente tem diversos gases que são capazes de absorver calor, né? Os gases do efeito estufa. Então, os principais gases eles vão ser o dióxido de carbono, metano, o óxido nitroso. E os gases fluoretados também, que são conhecidos como os gases CF6. E o vapor d'água. Então, assim, quando a gente tem a chegada dos raios solares à superfície, esses raios eles vão refletir nesses gases, e esses gases vão absorver parte dessa energia que vai impedir com que eles retornem ao espaço. Então, dessa forma, o equilíbrio energético no planeta é conservado, fazendo com que as amplitudes térmicas elas tenham pouca variação. E, por fim, a gente tem que o ciclo do carbono ele vai descrever como o carbono ele circula através de seus reservatórios primários, a atmosfera, a biosfera e o oceano na camada mista e nas rochas. E também a gente vai ter que a atmosfera ela faz a troca com a biosfera através de seus principais agentes, que vão ser a fotossíntese e a respiração. Então, a atmosfera ela vai trocar o carbono com o oceano quando o dióxido de carbono se dissolver, ou quando ele é emitido do oceano. E por fim, também fica claro aqui que, pelo que a gente já apresentou aqui, é que o ser humano ele tem um papel importante na perturbação do ciclo do carbono, né? Então, fica
fica de lição para a gente entender também o que a gente pode fazer para reduzir. É necessário que sejam feitas mudanças, tanto na questão agropecuária quanto na parte do desenvolvimento do ser humano como civilização. É preciso pôr limites, né? É preciso entender também que avanços tecnológicos de maneira exacerbada, sem um controle, sem um pensamento ambiental, ele pode acabar impactando na forma como o nosso bioma ele se desenvolve. As principais referências usadas para a confecção dessa apresentação foram essas. Obrigada a todos pela atenção e até mais.